Olá novamente a todos, então continuando nosso curso aqui, agora que a gente já tem a nossa base do projeto, né, é um projeto em Node.js funcionando, o que a gente tem que começar a construir agora é a base da nossa API, que vai ser feita em cima disso aqui que a gente já configurou. Para começar, a gente tem que entender um conceito novo, na verdade um framework novo que a gente vai usar aqui em cima do Node.js, que é o Express, tá? Ele vai possibilitar a gente configurar uma API e conseguir instanciar um serviço, né, instanciar basicamente um programa aqui que simule a API, que seja a nossa API no caso. O Express.js, ele é um framework do Node.js, você instala como se fosse uma biblioteca mesmo, tá? A gente faz a instalação e ele possibilita você instanciar um server web. O server web ele vai se comportar como um servidor web comum mesmo, tá? Então você faz aquisições GET nesse servidor, ele retorna páginas web, que é o que é comumente feito aí quando a gente está fazendo uma busca por página. Quando a gente, sei lá, acessa www.wall, que eu pus como exemplo na primeira aula, a gente está fazendo aquisição no servidor. Esse servidor poderia ser um servidor em Express, e ele poderia estar lá configurado, ter sido configurado para estar retornando essa página aqui quando a gente bater com GET lá na rota root, tá? Na rota raiz. Então daí a gente poderia ter um Express lá da vida que retornaria essa página. Daí a gente poderia fazer isso. Só que a funcionalidade que a gente vai usar aqui é de API, que é o que a gente quer. É parecido com o que seria no servidor web, só que ela possibilita a gente trabalhar com os outros métodos HTTP que existem. Não só o GET, né, que é o que é usado por padrão na parte de você está acessando uma página aqui, mas ele possibilita também estar usando os outros três lá que eu falei na primeira aula, né, que são importantes também. Além do GET, a gente tem o POST, o DELETE o PET, né. Então, com isso, a gente consegue trabalhar em cima desses métodos também dentro da nossa instância de servidor do Express, e a gente consegue, então, criar a nossa API, utilizando o Express, tá? Basicamente isso que a gente vai fazer. Para não ficar muito teoria e já começar na prática, então a gente vai instanciando aqui, vai ficando mais fácil de entender e vocês vão vendo como é que funciona. O primeiro passo aqui é já instalar o Express, tá? Primeiro vamos acessar a pasta do projeto. Pasta do projeto acessado aqui. Segundo passo, instalar o Express. Vamos instalar o Express aqui no nosso PC. Foi instalado já, tá? E agora que a gente já tem ele instalado, a gente consegue já instanciar aqui, tá utilizando ele aqui como uma biblioteca. Tá utilizando, a gente faz o seguinte, declara uma variável, no caso estou declarando um constante, para quem não sabe, em JavaScript a gente tem constantes, a gente tem let, que é um tipo de variável também. Let é uma variável que depende de escopo, tá? Então, se eu declarasse, por exemplo, só para dar um exemplo que já começou com as questões de JavaScript, né? Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, isso, let test igual a 1, por exemplo, tá? A gente tem que colocar um condicional aqui, senão dá ruim. Vou colocar uma coisa para só para mostrar. Essa variável, ela existe aqui, tá? Let é uma variável de escopo que a gente fala. Então, a variável let, ela existe aqui dentro do escopo do if, do bloco do if, mas se fosse acessar fora, ia dar problema. Eu não ia conseguir acessar ela aqui, sabe? Tanto que ela nem aparece aqui no autocomplete, tá vendo? Não parece que como uma variável, como for variável, vai aparecer essa caixinha aqui. E se eu declarasse como constante, daí isso não acontece. Daí eu consigo acessar fora desse bloco aqui. Mas, quer ver? E outra questão também, que quando é constante, só pode declarar e atribuir o valor uma vez. Depois, se tentar mudar o valor, por exemplo, fazer isso que já daria problema, certo? Durante a compilação. Não poderia fazer isso aqui. É errado. E um outro tipo de variável a gente tem então constante, né? Que é essa que eu ia usando. Const. A gente tem let e a gente tem var também. Daí var é meio que uma mistura dos dois aqui. Ela foge do escopo, só que você consegue, tipo, não é igual constante, você tem que atribuir o valor assim que declara. Você não precisa atribuir o valor e você consegue mudar depois também. Então, essa é a diferença, né? Let depende de escopo. Constante, eu tenho que criar, atribuir o valor e não consigo mudar o valor depois. E var eu já consigo, tipo, ela não depende de escopo e eu consigo, ela é mais flexível, né? Consigo mudar o valor depois. Tá, explicado isso. Então, vamos lá. Const, daí a gente fala aqui qual que é o nome que a gente vai dar para essa variável. Vou chamar de express. E aqui eu posso dar um require para pegar a biblioteca que eu baixei.
require basicamente pra gente importar as coisas aqui no JavaScript. No caso, eu tô importando o Express, que eu baixei. Tanto que ele aparece aqui já pra mim. Com isso importado, né, com o Express importado, eu já consigo utilizar ele aqui dentro. Então a gente pode criar aqui uma instância de app, que seria um app, né, que seria uma instância do Express. Então eu já tenho o Express instanciado aqui pra gente começar a configurar rotas, né. Vou explicar o que é rotas mais pra frente. Mas basicamente... Tá, mas vou explicar o que é rotas agora. Então, a gente poderia criar uma rota aqui. O que seria uma rota? Uma rota, a gente vai ter qual método essa rota vai usar. A gente passa um get. Daí a gente tem que passar o nome, tá? Então, a gente tem o nome da rota também, método da rota e nome. O nome da rota que seria, por exemplo, professor. Como quer trabalhar com as entidades professor, como a gente viu lá no nosso modelo de domínio, né? Inclusive, vou abrir aqui agora. Então, estou com o nosso modelo de domínio aberto, né? A gente tem basicamente aqui 4 entidades, né? Sendo que uma é uma superentidade, que geralmente a gente não usa direto no código. E são essas 3 aqui que mais vão importar. Talvez eu utilize isso aqui, mas depende de como implementar no banco de dados. Mas, por enquanto, eu vou focar em tratar aluno, professor e curso. Então, basicamente, cada um dessas entidades vão virar uma rota na minha API. Professor vai ser uma rota, aluno vai ser outra, curso vai ser outra. Então, já consigo estar definindo aqui o nome da rota. Então, eu falo que existe uma rota do tipo get, que é chamada professor. E o segundo parâmetro que eu passo é qual função que ele vai executar, tá? Essa função, por definição, ela tem que ter 2 parâmetros, que é a requisição e a resposta dela, tá? E aqui a gente passa com uma arrow function, né? Que é um tipo de função no JavaScript. Basicamente, a gente tem 3 tipos para falar aqui. A gente tem a função padrão, que é o que a gente define desse jeito, ó, function. Vou colocar aqui soma, tá? Então essa aqui é uma função padrão. Vou passar aqui A, B, return A mais B, tá? Esse aqui é um jeito padrão de declarar a função. Geralmente a gente faz isso quando a gente vai reutilizar essa função em vários lugares, tá? Outro jeito de declarar a função é assim, ó. A gente pode passar aqui com soma igual a function. Então a gente está instanciando aqui a partir de endereço. Quer ver? Vamos mostrar. AB return A mais B. A diferença dessa para essa é que, por exemplo, faz de conta que eu fosse usar isso aqui só num lugar, eu fosse usar só aqui, né? Eu poderia simplesmente passar, tipo, sem um nome e só passar isso aqui, sabe? Direto. Ó, poderia passar desse jeito. Daí, tipo, eu não precisaria declarar, como é uma coisa que vai ser usada só uma vez, só aqui, eu não precisava declarar um nome, eu posso passar direto aqui a referência da função que a gente fala, que ela tem que fazer. Se eu quisesse salvar o nome, eu podia fazer desse jeito que eu fiz inicialmente. Daí eu tô atribuindo aqui, tipo, o JavaScript está criando essa referência, essa função, eu tô salvando o endereço dela na variável soma, tá? Tô salvando então uma função numa variável, uma coisa diferente já. Aqui eu já instancio soma como sendo uma função, direto. Essa é a forma tradicional de fazer. Terceira forma aqui é declarar como uma arrow function que a gente fala. Então, poderia estar fazendo assim, ó. AB, uma setinha, né, que dá o nome de arrow function para a função. A mais B. Então, os 3 jeitos que vão dar o mesmo resultado, tá? Fazem a mesma coisa. A diferença aqui que é da arrow function é que além de você conseguir passar para lugares diretamente, igual eu passei aqui essa parte de instância por endereço, você consegue resumir passando depois da setinha, só o que você quer ter como resultado. Então, tipo, eu meio que não preciso mais passar o return aqui. Ela já entende essa parte aqui como return, entendeu? Se eu quisesse passar um return, talvez ter uma lógica mais complexa, eu poderia só colocar chaves e daí passar um return aqui embaixo. Mas daí assim, tipo, usar ela assim e assim é basicamente quase a mesma coisa. Existem algumas diferenças mais avançadas que a gente vai trabalhar aqui, entre estar utilizando uma arrow function, no caso, para atribuir na variável soma, estar utilizando uma função por instância para atribuir aqui. Mas, basicamente, a diferença é que essa aqui, ela existe no escopo desse arquivo. Se eu passar para executar em outro arquivo, vai dar problema.
enquanto essa aqui já é um escopo mais global, tá? Então, se passar a referência dela para executar em outro arquivo, daria certo. Mas isso é uma coisa meio avançada do JavaScript já, que não tem por que eu ficar demonstrando exemplo aqui, mas é uma coisa interessante de se falar. Talvez a gente nem vai ter esse problema, então nem vou ter que abordar isso. Geralmente eu utilizo esse formato aqui, geralmente eu nunca utilizo, tá? Porque é meio que redundante com relação ao error function. Então eu opto por ou utilizar isso desse jeito, ou utilizar assim. Quando eu tô usando só num lugar, né? Essa função, vou usar só aqui. Eu passo ela como uma arrow function mesmo, não precisa declarar separado aqui em cima. Daqui dentro a gente coloca a lógica que a gente vai executar quando receber alguma requisição nessa rota pelo método get. Daí no caso aqui eu vou colocar o seguinte, return has, basicamente a resposta que passa aqui, a gente recebe, e peço para enviar, no caso, send, né, para enviar uma resposta, eu vou colocar só um texto aqui, tá? Colocar get professor. Então, colocar padronizadinho, colocar um get professor. Então, esse é o get do professor. Basicamente é isso aí. Então, a gente acabou de criar aqui uma rota, tá? Que vai gerenciar algum recurso. Então, a cada rota a gente tem atribuído o tipo de recurso que a gente vai estar gerenciando. E na rota professor, quando der um get, eu retorno isso aqui. A gente poderia ter uma lógica muito mais complexa aqui dentro, que vai ter mais pra frente, pra gente estar lidando ali com os dados sobre o professor. Quando a gente tiver um banco de dados, isso aqui vai evoluir. Até agora que a gente já tem aqui na nossa rota configurada, a gente pode instanciar o servidor de verdade, que é fazer ele ouvir aqui, tá? Então, com isso eu faço o servidor realmente levantar e começar a escutar requisições. Eu falo em qual porta do computador ele vai escutar essas requisições. Porta basicamente é um lugar que a gente vai receber alguma coisa que vem de fora da internet, por exemplo. É o próprio nome porta, né? É uma forma de entrar no computador. Se a gente estiver enganado, a gente tem 65.365 portas, uma coisa assim. E no caso aqui eu estou utilizando uma porta e o endereço dela, né, o identificador dela é 8080. Então, tô falando que quando eu receber alguma coisa nessa porta, tem que chegar aqui nessa minha API, né? Qualquer requisição que vir de fora chegar nessa porta 8080, ela vai ser tratada por essa aplicação que eu vou instanciar. E outra coisa que eu posso fazer é tá passando aqui uma função de callback que vai falar para mim que vai ser executada quando o servidor realmente estiver instanciado. Se não tiver nenhum problema aqui, né? Se o servidor realmente subir, ele vai executar essa função de callback. Daí que eu posso dar um console.log só, falando, por exemplo, servidor em execução, para dizer que deu certo, né? Apareceu alguma coisa no console. Com isso, a gente já tem uma base aqui, tá? Então a gente já consegue executar aqui no nosso servidor. Vamos ver se vai dar nenhum problema. Se der, a gente corrige aqui na hora, né? Vamos embora. Então a gente pode executar aquele comandinho que a gente executou da primeira vez, o npm run start. Tá executando, servidor em execução, permitir acesso. Tá pedindo acesso do file, mas a gente vê que ele já mostrou a mensagem aqui falando que o servidor está em execução. Então quer dizer que deu certo. Deu outro jeito de eu testar isso aqui é vir no navegador e colocar aqui para estar acessando pelo navegador, igual a gente faz para páginas web, para acessar essa rota aqui, professor, tá? Então como a gente faz? A gente coloca aqui o endereço do computador, que é localhost, a gente está executando isso aqui no próprio computador, então a gente coloca localhost, a gente passa aqui, depois de 2 pontos, a porta, que a gente instanciou o servidor, a gente lembra que a porta é 8080, tá? E daí a gente passa a rota do recurso que a gente quer acessar, no caso é professor. E não deu certo, a gente tem que arrumar aqui. Esse é o problema, deixa eu ver. O problema, cara, é que eu não passei. Tá, eu tenho que passar uma barrinha aqui no começo de chegar lá, tá? Vamos ver se funciona agora. E daí eu tenho que parar o servidor aqui de novo, poder pegar a alteração e subir ele. Já que a gente vai resolver esse problema de ter que parar o servidor e executar de novo, poder pegar a mudança, tá? Porque isso é chato. A gente vai instalar uma biblioteca para resolver isso. Vamos ver se funciona. Agora foi, né? Entrando aqui. Exatamente a mensagem que eu defini aqui dentro, tá? Então, a gente está acessando aqui um recurso pela rota professor, o recurso que seria essa mensagem, tá? Get professor. Então, a rota seria onde está esse recurso, e o recurso realmente é o que a rota vai retornar ali pra gente, tá? A gente poderia definir mais aqui, certo? A gente poderia fazer o seguinte,
gente poderia definir, por exemplo, um get. Seguindo aqui na parte do professor, lembra lá que eu falei que tem 4 métodos HTTP? Então a gente tem um get aqui, a gente poderia definir um post, que é para criar um professor, daí fazer o mesmo esquema. Até vou, quer ver? Acho que vai ser mais fácil eu Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Post, daí eu falo aqui que é um post. Agora a gente tem então uma segunda rota aqui que vai retornar esse recurso, certo? Só que a gente tem um problema. O navegador padrão, ele faz só get. A gente não consegue configurar aqui nele para fazer um post. Porque isso não é uma operação padrão do navegador, né? E como é que a gente faz para testar nesse caso aí? Nesse caso daí que vai entrar lá aquele aplicativo que a gente instalou no começo, que chama Insomnia, que é um gerenciador, né, de requisições, basicamente. Ele faz o que o navegador faz, que ele é mais flexível e consegue deixar a gente configurar, por exemplo, se a gente quer fazer um get, um post, né, um delete, enfim. E para começar aqui, a gente pode começar criando uma coleção. A coleção vai ter todas as requisições de uma aplicação. Daqui já coloco o nome da aplicação tudo, tá? A minha aplicação chama Cursos, então por enquanto ficar isso. Depois eu pensar no nome melhor. Eu criei aqui uma coleção, daí chamada Cursos. Daí o próximo passo que a gente pode fazer é criar uma pastinha para organizar melhor. Nas pastinhas eu vou falar, chamar professor. Então cada entidade vai ter uma pastinha aqui dentro. Eu posso criar daí do aluno já. Posso criar também o do curso, né? Então, criando aqui a pastinha da entidade curso. Daí aqui dentro eu consigo colocar cada requisição que eu tiver para cada uma dessas rotas. E aqui eu posso criar já uma HTTP request. Daí aqui tá vendo que eu consigo mudar agora qual que é o método que eu vou usar. Lá no navegador só fazia o get, eu não conseguia mexer nisso. Aqui eu consigo. Daqui a gente pode passar o nome do servidor e o protocolo de acesso. Agora não sei se eu preciso colocar HTTP. Então, HTTP//localhost. Eu passo a porta e a rota, né? Basicamente é isso que eu tenho que fazer. Daí se a gente mandar a requisição, ele retorna aqui a mesma coisa que a gente fez no navegador. Porque nesse caso não tem diferença mesmo. E a requisição é essa, então é nomear ela pra... Deixa eu dar um rename, né? Acho que como é que eu nomeei aqui. A gente colocar ali como get, por enquanto, ou colocar como get professor, tá? Colocar bem onde quer. Aí, vou vir aqui dentro. Então a gente tem um get professor. A gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nela, ou só clicar em duplicar, que o Ctrl+C, Ctrl+V não funcionou simplesmente. Chamar isso aqui de post professor, ou ao invés de post, eu vou colocar create. Porque, até uma pasta tem o nome professor, eu acho que talvez que em vez de colocar daí get professor, deixar só get nesse caso. Rename. Get professor. A gente já pode criar aqui também delete, né? A gente pode duplicar aqui também. Duplicate. Delete. E a gente pode dar criar também, cara, o update. Vou dar um Ctrl+C pra não ter que digitar de novo lá aquela URL chata. Então, delete aqui e duplica ele. A gente pode passar aqui um update, atualização. Daí, então, create ele vai usar o post. Lembra que eu falei que o post é criação? Aqui a gente coloca o post. Delete, o próprio delete que existe aqui. E o update, que quando a gente tá atualizando uma coisa, a gente envia dados para parciais, só o que a gente quer atualizar. Então aqui eu vou usar o método patch, né? Basicamente vai ser essa configuração para os outros também, tá? Não vai mudar muito não. Mas aí a gente tem um get, e quando eu faço aqui o acesso, dá certo. Push, então esse push não sei se dá certo já. O push não dá certo porque eu tenho que parar o servidor, né? Que probleminha lá. Vou parar o servidor e iniciar de novo. E agora deve dar. O servidor já executou. E agora eu já devo pegar um resultado. Ele tá aí. Deu o resultado. Daí a gente já pode ver que a gente consegue configurar cada uma dessas
cada parte desse... Quando a gente vê esse padrão aqui, né, é uma rota diferente. Uma coisa que eu gosto de fazer nos meus projetos... uma questão interessante, tá? Quando eu instalei o Express, ele já criou essa pasta aqui, Node módulos, né? Basicamente, qualquer biblioteca que eu instalar aqui, o Node vai colocar aqui dentro dessa pasta pra gente. Então, todas as bibliotecas que vocês virem eu instalando com npm e, né, ou o npm install, basicamente, o npm e o npm install são a mesma coisa, tá? O I é uma abreviação. Toda a biblioteca que vocês vão instalando vai parar aqui dentro. E quando eu dou um require, o require aqui em cima, ele tá pegando os arquivos dessa biblioteca que tá dentro dessa pasta que eu instalei. Basicamente é isso que tá acontecendo. Então essa aula basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai organizar melhor a questão de rotas aqui do Express e tá criando nossos controladores ali, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.